Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos. Eu sou o Jota Borgonha, ao meu lado Francisco Scorsin. E tamo aí, né, Chico? Nesse seriado que você pensa que é uma coisa, você se estranha no começo, aí você percebe que Disney Plus teve visão ao fazer esse seriado. Desculpa, cara, que eu não pensei em nenhuma piada. Eu percebi, cara. E esse é o problema. Esse é o problema. Quando você não pensa, vem uma que é muito pior do que as pensadas. Eu não sei se é melhor essa ou se é melhor escrever o sketch antes, entendeu? Eu não sei também. Mas é que dá pra voltar atrás? Não dá pra voltar mais. Refazer esse negócio? Não, matei. Volta. Não. Não, é só cortar, fazer edição e começar tudo de novo. Ah, mas eu não... Tirei igual a Wanda, né? Não. Aqui a gente quebra a quarta barreira o tempo todo, né? Então não dá pra voltar. Senhora. Deixa eu fazer. Mas eu acho que não é nem a Disney, é a Marvel, né? Que é um estúdio à parte, deixa eu comprar. Eu mas sei. Tem aquela coisa. Enfim, mas assim, a Marvel, se não tivesse o sucesso que teve com os Vingadores, toda aquela coisa toda, arriscadíssimo que eles fizeram. Imagina uma série começar... Primeiro, você nunca ninguém ouviu falar e começa daquele jeito. No segundo episódio já tava com cancelada. Traço de VOP. Porque até você pegar o que tá entendendo... Eu comecei a assistir com meus meninos. Na 1 de 10, 15. Sentou e aquela sitcom dos anos 50 e em nenhum momento eles riam. Nada. Não, e a gente, olhava pra eles. Eu ri em alguns pequenos momentos, eu ri... Porque eu achei engraçado eles imitando a sitcom antiga. É só por isso que eu dava algumas risadas, assim. Da tipo, tosquice, né? Eu tentando entender, assim, tipo, como é que os caras botam dois super-heróis... O que tá fazendo? E às vezes algumas coisas muito bem feitas, né? Tipo, o uso de cores quando entra e tal. Depois, quando você entende, porra, você acha sensacional o que fizeram e você vai e reassiste. Porque daí você vai entender muita coisa que na primeira vez você não consegue assistir. Sim. Então foi muito arriscado, eles gastaram o capital dos Vingadores e se deram muito bem, porque entregaram algo digno do último Vingadores, cara. Não, eles entregaram algo assim que... Muito bom mesmo. Que não como é que eu posso dizer? Entregaram algo no mesmo nível, trazendo uma novidade, que foi essa questão do trabalhar com esse tema do luto e tudo mais. E é excelente porque consegue desdobrar os Vingadores sem ser aquelas pancadaria idiota. Porque vai sair o filme agora do Soldado Invernal e o... Seriado. Não, acho que é um filme, é um seriado? É um seriado, mas igual o WandaVision. Tá. Do Soldado Invernal e o... Qual que é o outro? E o Falcão, né? O Falcão. Que daí eles vão ver quem é o Capitão América, que não é o Capitão América, parece que morreu também. E aí eu fui dar uma olhada no trailer, é meio... O trailer eu achei bem fraquinho. Tipo, dois caras que não se gostam e ficam Se bem que amigos. o trailer do WandaVision, quando você vê aquilo... Que porra é essa? Entendeu? Mas assim, eu achei interessante a Marvel trazer o WandaVision com essa novidade, com essa linguagem, com esse tema, porque eles podiam simplesmente ter pego pra começar esses dois aí. Seria muito mais assim, jogar no seguro. Não, eles ousaram mesmo, né? Eles foram mas daí, né? Eu acho que o do Falcão e tal vai ser meio estilo aquelas duplas de policial, né? Aqueles filmes mais antigamente, hoje em dia já não tem tanto. Aquela dupla policial que é diferente e se complementa, sabe? Isso, Tango e Cash dos anos 80, Máquina Mortífera. Se eles fizerem isso, eu vou gostar. Tem um pouco no True Detective, né? Que tem um cara mais... Claro, numa outra pegada. Good Cop, aquela pegada que tem sempre. Então eles ousaram bastante e deu muito certo. E uma coisa que é legal, assim, eles fizeram o sentido de continuidade da Marvel, um troço muito bem pensado, cara. Porque... todo o impacto das mortes no final dos Vingadores, o luto, etc e tal, todos os espectadores viveram nos intervalos entre um filme e outro, cacete, e eles continuam trabalhando isso e deram uma sorte danada que pega uma época de pandemia, na qual o medo de morrer é gigantesco e a quantidade de mortes também, cara. Exatamente. Então é aquela coisa que juntou a fome com a vontade de comer e funcionou. Não, foi muito... Mas antes, meus caras, antes de qualquer coisa, vamos para os avisos para... Né? Vamos aí. Avisos paroquiais, meus amigos, vamos lá. Primeira coisa, você da Jornada do Náufrago, meu caro náufrago que assinou lá, tá fazendo parte da Jornada do Náufrago, essa semana é a regra número 1 do livro 12 Regras para a Vida do Jordan Peterson, que por sinal tá muito bem comentado, Jordan Peterson. Saiu o livro novo, acabou de sair um livro novo, reza a lenda que tá se convertendo, tá um burburinho em volta do Jordan, e o Chico estamos aqui assim,
Vamos ver no que vai dar. Não, né? eu tô no modo preguiça mortal, só me venha convertido. E conversão é assim, né? Como a gente já falou em um podcast, assim, me dá uns 5 anos, daí eu vou descobrir se você se converteu. Enfim, mas hoje, falando do Jordan Peterson, essa semana o conteúdo dessa semana é a primeira regra do Clube do Livro 12 Regras para a Vida. Se você não sabe, no nosso site para assinatura tem o livro inteiro analisado, mas na Jornada do Náufrago a gente só vai falar da primeira regra. Segunda coisa, agora aqui no YouTube, não sei se você percebeu, nós estamos lançando alguns vídeos, pelo menos além do nosso podcast na quinta-feira, nós estamos lançando também outros vídeos, né? Terça e de sábado é mais ou menos a frequência que nós queremos seguir, né, Chico? E aí, então, se você quiser, né, assina o nosso canal aí, siga-nos, porque tem muita coisa boa, vai ser bem interessante. E por último, tá? Também a semana passada saiu 2 estudos de caso, que é o que está acontecendo na confraria. Então, se você ficar interessado... Nós estamos botando em dia, né, os estudos Estamos botando em dia os estudos de caso. Se você faz parte da confraria, nós estamos botando, as histórias estão sendo colocadas em dia. Mas se você também quiser saber da nossa confraria e saber mais conteúdos, no nosso Instagram tem um destaquezinho escrito Mapas. Clica ali, que a gente já tem 2 mapinhas de conteúdos que se conversam entre si e que você pode seguir aquele negócio. Ah, não estou fazendo parte da jornada, Jota, mas eu queria um norte, uma coisa. Clica ali no Mapas, toda semana vai ter um mapinha para você poder seguir de conteúdos que se interligam, tá bom? É isso. Chega de avisos paroquiais e antes de a gente voltar pro WandaVision, né, Chico? Vamos aí para tragédias não tão grandes quanto da Wanda. Os naufrágios da semana. Os naufrágios da semana. Vamos lá. Começamos bem os nossos naufrágios da semana, rememorando um naufrágio já comentado aqui. Vamos lá, meus caras. Tá hoje tá bom, cara. Eu acho que meu Deus. Vamos lá. A foto é terrível, né? Não era amor, era cilada. MC Mylon, que acusa Anderson do molejo de estupro, se casa com ele mesmo. Sonhava em casar virgem. Eu preciso ler a matéria? Diz pra mim que não. Não há a menor necessidade, né, cara? É a Wanda brasileira, né, cara? Cria todo um casamento consigo mesmo, cria todo um universo, cara. Meu amigo. Sim, o cantor decide. Cantor, já é cantor. Sim, o cantor decidiu se vestir de noiva e fazer uma festinha para celebrar a data e dizer sim a si mesmo. Cara, eu tinha um sonho de me casar virgem com vestido de noiva, sendo que o Anderson tirou minha virgindade à força, me estuprando. Mesmo assim, nessa quarta-feira, vou me vestir com vestido de noiva e fazer uma festinha pra mim. Quero quebrar esse tabu. Vou chorar tanto, porque uma parte do meu sonho, o Anderson... Tá, mas... pelo jeito, tem Cara... Tem fó. Ok. Cara, o Pimpolho era um cara tão legal. Eu tô tipo Vision, tá ligado? Eu tô tipo Vision olhando e falando... O que você tá fazendo, Wanda? O que você tá fazendo, Mylon? Por aí, viu, cara? Por aí, viu? Mas eu acho que nessa temática... comentar, cara. Nessa temática, vamos lá. Qualquer coisa que eu falar vai dar ruim, cara. Para conseguir dinheiro, já passamos pra segunda matéria. Era só assim, só pra gente fazer essa continuidade de naufrágios igual a Marvel. É pior que cosplay, cara. Se não fizer cosplay... É que cosplay é verdadeiro. Tipo assim, o cara sabe que ele... Enfim. Eu não sei, cara. Você vai numa convenção do Star Trek, eu não sei quantas daquelas pessoas não estão achando que é o Spock mesmo. Sei lá, cara. Para conseguir dinheiro, loba do Tinder prometia encontros e ameaçava divulgar fotos íntimas das vítimas. Diz polícia do Distrito Federal. Olha o perigo disso, hein, cara. Cara, olha lá. A mulher, 31 anos, presa, usava aplicativos relacionados para seduzir sua vítima. Mas tá. ela é. A investigação também apontou que a mulher procurava homens para praticar estelionato do amor. Cara, ela podia... Avisa o Anderson do molejo, cara. Quando ela apenas mantinha conversas nos aplicativos, prometemos futuros encontros, durante essas conversas ela inventava que algum parente, principalmente a avó, tinha falecido. Então ela pedia quantias em dinheiro para conseguir ao enterro e no velório. Meu Deus, 50 mil. O investigador conta ainda que uma das vítimas, um servidor público federal, que se relacionou com a suspeita por cerca de 4 meses, nesse período, efetuou diversos empréstimos em dinheiro. Meu Deus, gente. Mas ela é interessante, né? Tá aqui a loba do Tinder. Melhor não comentar.
Não, como é que é? Como é que é? É melhor não comentar. Como é que ela não tem opinião formada sobre isso? Como é que é? A Glória Pires, eu não sou capaz de opinar. Não sou capaz de Fazer da unha na apresentação do... Não sou capaz de opinar. É mais ou menos isso. Mas é óbvio, né? Pra mulher conseguir tudo isso aí, obviamente que a mulher não pode, não dá pra ela ser feia, né? Tá nos trinks, né? Evidentemente, né? Assim, sempre que existem MC Mylons, haverá lobas do Tinder, entendeu? Cilada tá aí, cai quem quer. Né? É verdade. Não é verdade? É verdade, é verdade. E aí o que Comeu. Mas foi consensual. É isso aí, ó. Roubou. Mas foi consensual. Mas você ganhou nudes, não ganhou? Quem mandou mandar? É exatamente isso, né? É o desespero do amor. E falando em desespero do amor, né, Chico? Aí não é desespero, né? Aí é uma... Aí agora realmente é um Agora é realmente, né? Não foi uma loba do Tinder, mas foi uma mulher sem coração igual a loba do Tinder, né? Foi uma lobinha do inbox, né? Isso. Jovem apaixonado viaja 1.100 quilômetros para conhecer namorada. É enganado e recebe apoio da PM. Cara, eu tenho dó desses meninos, cara. É o segundo caso na pandemia. Olha o mal que faz o lockdown. Exatamente. Uma operação envolvendo policiais militares do Rio Grande do Sul, São Paulo, nessa semana, teve o objetivo de adotar um resgate incomum. Resgate, hein? Gostei da palavra. Incomum de ajudar um jovem de 18 anos com o coração partido, que havia se descolado de Gravataí, a capital paulista, para se encontrar com a garota com quem vinha namorando virtualmente nos últimos 2 anos. Caraca, cara, 2 anos ele estava namorando com a menina. Virtualmente? Virtualmente. Bloqueado nas redes sociais pela amada, o rapaz identificado como Matheus se viu com apenas R$15 na carteira no terminal rodoviário Tietê. Órfão de mãe e sem saber quem é o pai, Matheus ligou para a polícia militar que lhe deu aulas quando adolescente através do programa. Cara... E foi por meio desse pedido de socorro ao soldado Diogo que policiais militares dos 2 estados se uniram numa rede colaborativa para que o jovem pudesse voltar à cidade natal. Sou pai e fico emocionado. Me coloco no lugar dele. Imagine se fosse minha filha lá. Ô, meu amigo, tua filha, você ia deixar tua filha 1.100 quilômetros. Ele foi pra filha dele, cara. Ele tá com medo que apareça algum maluco na porta da casa dele. Exatamente, né? Esse é o medo dele. Coitado. Enfim, cara. 18 anos, 2 anos de namoro virtual. Eu gravei um estudo de caso na confraria semana passada, falando a respeito desse tipo de situação na qual você fica muito à distância e você cria uma certa intimidade em que fica muito conveniente para ambos manter aquilo enquanto você está pescando outras coisas, entendeu? E aí quando vai para o real, e aí como é que faz? Vai ser o primeiro encontro dos dois. O que a menina deve ter pensado? Eu falei, eu não sei, tipo, como que vai chegar e não é um namorado? Como que vai ser um primeiro encontro? Não, como é que vai não chegar? Não dá. É o que eu sempre falo. É Ela quando bloqueia. Ross e Rachel estavam querendo sair pela primeira vez nunca e mais vamos Phoebe... sair desse loop. E Phoebe olha e fala, não será o primeiro encontro, será o 14º encontro de vocês. Exatamente isso. Ou seja, é aquela coisa que... Ou o cara chega lá, dá um beijo na menina e fala... Já é. É? Só que ao mesmo tempo é o primeiro encontro. Sim, fica isso... Esse é o problema do namoro à distância. Não Tipo deixe ficar WandaVision, tanto tempo. Tá no presente, mas tá no passado, recria o sujeito... Mas... E tá todo mundo vendo pela telinha... Que é um showzinho que tá acontecendo. E é ali, o recorte do cara ali, né? O recorte do cara é isso aí, meu. Eu vejo o caso ali, o pessoal mesmo ali, sai alguns namoros na confraria, e sempre que pedem conselho, eu falo assim, desenrola isso logo, faz o cara vir logo atrás de você, ou se é o cara, fala assim, ó, vai atrás logo da menina, não pra dar certo, pra casar, não é também, pelo amor de Deus. É só pra tirar esse... Mas já tem que ter o primeiro encontro, é presencial, e se é namoro, tem que ser namoro pra... Não, e mais, caminhar, não é só a distância, né? Aqui o cara anda 1.100, tem outros confrades aí que andaram pra cacete também, né? Gente, mas aí exemplos, não precisou chamar a PM. Não precisou, aqui é... Tem um do Rio Grande do Sul que foi pra Fortaleza. Estão noivos hoje, tem lá, procura o nosso Instagram, tá lá, Larice e Richard, né? Tem a historinha deles. Não, e tem outros casos, tá aí, beijo pra Gabi, pro Lucas, que estão começando. Não, a galera tem outras coisas que a gente ficou sabendo aí também. E o que acontece? Aí é legal, mas o interessante é o quê? Eles estão resolvendo e meio que resolver rápido. E eu acho que não é só essas grandes distâncias. Se você conhecer uma menina na sua cidade, coisa e tal, você tem que encontrar. Tem que encontrar. Nem que seja pra... mas eu vou sair de... Não vai. Marca um almoço, marca um café
Só pra você ver a pessoa. Pra tirar esse pudor do Tem que primeiro ser encontro. num parque, num lugar Entende? público, se ela tem medo de Isso. você ser um psicopata, mas... Bota ali uma pessoalmente, uma tem amiga que pra ver, ficar à tem que distância ver, olhando, claro, sei claro, lá, entende? Claro. Tem que ver, ó, o menino aqui, ó, quase 2 anos. Porém, olha só, após viajar a São Paulo e levar bolo de namorado virtual, jovem do Rio Grande do Sul ganha emprego em supermercado. E olha aí, já foi contratado num supermercado. Bah, foi uma alegria, uma emoção muito forte. Foi tudo hoje. A história dele foi triste. Se ele tiver essa disposição toda pra trabalhar, como ele teve pra fazer essa tadinho aventura. desse piá, cara. Que sacanagem, cara. Ele não ganhou um emprego, cara. Ele não ganhou um emprego, cara. Caraca, cara. Ele não ganhou um emprego, Olha a cara. visão desse cara do mercado. Se ele tiver essa disposição toda pra trabalhar, como ele teve que fazer essa aventura, que o final foi meio trágico, dele não conhecer a pessoa e ter de fazer o que fez para voltar, nada mais justo do que dar a oportunidade para ele se reerguer na vida. Meu Deus, gente. Cara, que empresário malandro, cara. Caraca, olha. Esse piá vai ser sempre cobrado pela viagem que ele fez atrás da menina, cara. Imagine, qualquer coisa, tipo, um dia que ele tá mais cansado lá de empacotar e tudo mais. Ah, mas pra ir lá ver a menina foi, né? Foi, com 15 né? reais no Tava bolso. cansado, pra não pacotar tá. aqui não pode. Puta que esse naufrágio está apenas começando, cara. É foda, né? Brasil é foda porque não dá pra você fazer nada que já virou dever do menino agora. E agora ele vai ter que ser o cara do tipo mega esforçado. E se ele conhece uma menina agora? E daí o cara fala, não, tô com preguiça. Ah, mas aquela vez lá... Puta... Ah. Esse é um naufrágio. Já chegamos nas boias. Já chegamos nas boias, meus aí amigos. eu tô Calma ficando lá. meio triste já. Vamos lá, mas falando em... falando em pessoas aí... Falando em visão... Em visão... Ah, meus amigos, tem gente que assim, a idade chega, mas o cara não perde a visão. Tem gente que tem visão, mas tem gente que faz acontecer essa visão. Ainda que seja completamente fantasiosa. Vai. Idoso parado em Blitz, em Alagoas, apresenta a carteira de habilitação de Padre Cícero e Frei Damião. Cara, é genial isso daqui, cara. Sem capacete, ele pilotava a moto sem placa nem retrovisor. Idoso diz aos policiais que comprou documento em Juazeiro e que o vendedor garantiu que era válido em todo o país. Ah, velho. Cara. E o pior que tem as fotos da reportagem, a foto do Frei Damião na carteira, cara. E o nome Frei Damião. Tá escrito Frei Damião aqui, ó. Padre Cícero. Tem número ali, tem um número. Cícero. É um troço muito bizarro. Não, validade indeterminada, tá escrito. Só É? melhora. Indeterminado, validade indeterminado. Cara. Afinal de contas, né? O pior é que a foto do Frei Damião ele tá segurando uma hoste ainda, assim. Cara, você imagina o policial Não, que para o cara. Mas para. Eu acho que esse idoso aqui tá saindo melhor do que a encomenda. As equipes orientaram que aquilo ali, a carteira, não existia, que ele foi enganado. Mas o homem negou que estava certo e discutiu com a guarnição. Ele fez maior confusão com a equipe achando que o vendedor estava certo. Acho que o rapaz... Eita lá, passou o velhinho com a carteira da moto ali. Ai, Frei Damião. Tá com a do Padre Pio agora. Ele fez maior confusão. Acho que o rapaz vendeu a carteira porque viu que o homem era de certa ideia de um pouco ingênuo. Meus amigos, quem é o ingênuo aqui, Chico? Né? É o velhinho ou é velhinho se passando de ingênuo pra enganar o policial? Isso aqui, cara. Afinal de contas, se ele fosse tão ingênuo, por que ele ia ter 2 carteiras? Né? É tão ingênuo assim? Pra ter 2? Né? Tipo assim, tem ingenuidade nível MC Mylon, tem ingenuidade nível menino que vai ver, Isso. e tem ingenuidade idosa no patamar desse daí, né? Tipo, imagina esse velho naquele baile da terceira idade em São Paulo que a gente falou na semana passada. Entendeu? Imagine. Tava santificando um monte de velho. Ajoelhou, tem que rezar. Mas Esse certamente, velho tá sensacional, cara. Então tá assim, um pobre senhor muito ingênuo, que enfim, lhe deram 2 carteiras que não é com o nome dele, de validade indeterminada, e 2.
Eu acho que ele deve ser bem ingênuo. E o mais engraçado é que, tipo, essa carteira aqui é realmente vendida como souvenir de brincadeira lá em Juazeiro. Tá escrito aqui. Isso eu não sabia. Tipo, é comum a venda de imitações de documento com foto do Padre Cícero como lembrancinhas da cidade. Tipo, é um meme. É um meme. Mas puta que pariu também, hein, ô cidade. Isso é documento. Caralho, cara. Mas daí também. O Brasil me obriga a beber. Ah, mas calma lá, Chico, que ainda não acabou. Tem mais uma? É a última. Tem mais uma. E te toca muito profundamente, assim, na sua área de formação. Advogado busca a justiça para ser reconhecido como Superman do Brasil. Tem a foto do Superman do cara. E o pior é que a história, cara, acho que a ação dele é de 1978, 79, cara. Não é um negócio recente, Não assim. pode ser. Acho que meio que saiu decisão, sei lá o quê, cara. Cara, é demais, cara, é demais, cara. Ele já morreu? Não sei. Não vai dar pra ler tudo, né? Vamos se informar. O advogado Aldebran Luiz, enfim, reside no bairro de Uravanas, em Ponta Grossa, no Paraná. Paraná! A Rússia tomou no a Brasil, decisão no mínimo surreal. Ele ingressou com uma ação da Justiça Comum para pleitear o direito de ser reconhecido como Superman do Brasil. Nessa mesma ação, ele cita o Clube de Regatas Flamengo e Warner Brothers, empresa responsável pela criação do Comic. De acordo com ele, o mesmo fez algumas fotos utilizando a camiseta do clube de futebol, juntamente com um tênis do personagem Superman. A foto em questão foi tirada em sincronicidade com a morte do ator Christopher Reeve. Esse que interpretava o Reeve. Que é o primeiro Super-Homem. Ele que interpretava o personagem à época. Os fãs do Superman vão querer saber por que essa sincronicidade aconteceu. E vão comprar a resposta em formas de filme e documentário. Eu sei e não conto porque é segredo comercial. Então, peraí. Ele tirou uma foto com a camisa do Flamengo e o tênis Do Superman. que seria o do Superman. E quando ele tirou a foto, o Christopher Reeves morreu, ou sofreu um acidente lá. Isso. Não sei. E por conta disso, essa história é tão sensacional que ele já vendeu para estúdios para fazer documentário e filme. E por isso ele tem que ser reconhecido como o Superman brasileiro. Caraca, O Superman, a é nação isso? advogado também cita que no Brasil ele é o Superman. Entretanto, caso a Warner Bros. Queira utilizar outro brasileiro como personagem, recorrerá a eventuais direitos. Caraca, cara, é a Wanda. Cara, tem certas coisas assim, eu graças a Deus saio do mundo do direito, mas eu gostaria de ser o juiz, cara, da audiência com esse cara. Para o Flamengo, as fotos são uma taça de campeão mundial do cinema. Isso é que é autoestima, meus amigos. Isso é que é O autoestima. resto é resto, meu amigo. Caralho, cara. Cara, E o pior é que eu acho que não é a primeira ação maluca que esse cara entrou. Sinceramente, deve ter aí mais informação. Parece que ele tem um outro caso também famoso. Eu vou te contar, meus amigos, não tá fácil. Não tá fácil. a única solução é a Warner Bros. Comprar as fotos e os direitos, o roteiro e colocar o herói como vilão no universo do Superman. Termina a matéria. Vocês aí achando que WandaVision é muito criativo, né? Eles não conhecem o brasileiro. Meu Vamos Deus lá, do céu, Chico. cara. Vamos lá. Nós temos Cara, é gente demais pra boia de menos hoje. MC Mylon, Loba do Tinder, certo? Cara. As vítimas da loba do Tinder, né? O O rapaz dos 50 mil lá. O MC Mylon é vítima de si mesmo. A Loba, o cara do... Não é muito vítima. Enfim. Aí nós temos o menino que anda 1.100 e vai ser sugado. Mas ganhou um emprego. Ganhou um né? emprego. Das vezes. E aí nós temos o veinho do São Damião e do Isso. Do Padre Cícero. Padre Cícero e por final o Superman do advogado. Brasil. Situação difícil, cara, porque se você for pensar bem... Eu acho que quem merece a boia hoje somos nós. Eu também acho, cara. Eu acho que a gente merece a boia. Porque todos os 5, cara, o MC Mylon. Não precisa comentar. A Loba do Tinder. Quem é que, cara? Você enganado. Cara, o MC Mylon casou. Se deu bem, Pois é. né? Enfim. A loba do... O rapaz lá comeu, né? 50 mil durante 4 meses, deve ter... Sim. Deve ter tido alguma coisa ali. Né? Aí o menino ganhou emprego.
Tem umas boias aí que esse pessoal já recebeu. Né? O senhorzinho... Quanto tempo não tava rodando com essas carteiras ali? E ainda tá se achando cheio da razão. Então não tá se sentindo muito náufrago, não. E o nosso Superman do Brasil, meu amigo, ele vai se tornar vilão do filme, cara. Esse sujeito, ele não vai nem aceitar a boia, cara. Ele já conseguiu uma matéria, já tá bom, acho que pra ele. Eu acho que sim, acho que a boia é pra nós, cara. A boia é pra nós e pra vocês. A boia é nossa. Essa boia é nossa, entendeu? Dessa semana, ninguém precisa de boia nessa porra. Então é isso aí, Chico. Naufrágios, ficamos com a boia. E quem ficou sem boia nenhuma foi a Wanda, né? Vamos ser sinceros. Que dó que dá da menina, gente. Só tragédia, né? É pra pensar, se voltasse no tempo, qualquer tempo, e a gente contasse todas essas histórias dos naufrágios e a história da Wanda, qual que seria mais verossímil pra você? O Superman brasileiro. O idoso com carteiras de motorista de Padre Cícero e Frei Damião. Não, evidentemente é muito mais verossímil. O empacotador do amor. MC Mylon casando consigo mesmo. E a loba do Tinder. Estelionatário do amor, cara. Não, com certeza. É aquela história, né? Tem muito personagem de literatura que é muito mais real do que muita gente, né? Mas são dramas muito mais reais do que qualquer coisa, né? E é sempre bom, isso é legal de falar, né? Sempre que você se encontra com um personagem que é mais real do que você, gera uma identificação tamanha que você acha que a pessoa te explica. Sim. Então, de personagem com a Wanda, por exemplo, quem perdeu filho, perdeu marido, perdeu um monte de coisa, vai se identificar. E é muito bom da Wanda que no final aquela mulher lá, a nova heroína, não sei quem que é. A Feiticeira Escarlate que ela se torna? Não, aquela outra menina, qual é o nome dela? Que é a filha da piloto que é amiga da Miss Marvel e que daí então isso, vamos botar o nome dela, que no final Mônica. Mônica, eu acho que é. O nome dela é Mônica. Isso. Ela é Mônica. A Mônica ali, né? Ela fala, olha, se eu pudesse, que daí aparece na cena final pós-créditos, spoiler, fodam-se. Na cena final pós-crédito aparece lá o sujeito vacinado lá, que é da história da Miss Marvel, né? O que ele... eu não vi o Miss Marvel. Você não viu? Então aquele Kree, aquele é um Kree. É um vacinado, né? Sim. Segundo o Bolsonaro, as pessoas ficam daquela maneira. E ele mora no planeta Kree, então ele veio pra dizer que o amigo da sua mãe, não sei o que e tal. Então a história da Miss Marvel é mais Guardiões da Galáxia do que... É isso que eu pensei, né? Que daí ela vai fazer essa ponte, né? Tanto que o cara fala lá pra Mônica, não, você não vai mais fazer nenhuma missão no céu, você vai ficar aqui na Terra, coisa e tal. E no final chega esse alienígena pra provar pra ela... E pra quem sabe desdobrar daí essa história dessa tal dessa Mônica, enfim. Porque o senso de continuidade das coisas da Marvel, aí a gente já fala pros fãs, né? Porque a quantidade de referências, tipo lá quando a Agnes fala, você é mais poderosa do que acho que o Mago, não sei, o Mago Supremo. O Mago Supremo é o Doutor Estranho. Sim. Né? Então, toda a história da Wanda, se você não assistiu ou não tem noção do que foi o primeiro ciclo do universo Marvel, muita coisa você perde. Perde muito. Esse seriado é daqueles que... O Vision, mesmo o Vision, né? Quando eu lembro que eu tava assistindo ali, minha esposa não assistiu nada, e falou, por que esse cara é assim? Eu falei, não, sem chance. que a gente começa, entendeu? Não, se não assistiu o Marvel, melhor não ver. Isso aí é tipo assistir Better Call Saul, assim, que é um spin-off do Breaking Bad, que é esse tipo de coisa. Mas enfim, né? Que seriado, a gente já deu ali começando, falando ali no começo do podcast, mas que seriado interessante para falar sobre luto, né? Muita gente comentou sobre isso, porque evidentemente é um seriado sobre luto, e muita gente, você tava falando, que falou que cada episódio é uma fase do luto, teve várias análises sobre isso. Tá trocentas, né? Aí, o pessoal, os canal do YouTube dos nerds, não sei do que, tem lá trocentas análises de que cada divide seus episódios pelas fases do luto, etc. É aquela coisa, né? Tem que ter um certo equilíbrio, né? Entre você se divertir com essas coisas, com esse universo, vamos dizer assim, aprender algumas coisas para tua própria vida, formação de imaginário, aquela coisa toda, e a outra é você se tornar MC Mylon / empacotador do amor / loba do Tinder /
você se transforma no Superman, entendeu? Quer transformar esse tipo de coisa num negócio, uau, olha só, coisa mais maravilhosa. Uma coisa que a gente sempre sabe? fala aqui nos Náufragos é isso, assim, no sentido assim, dá pra tirar conhecimentos e dá pra tirar ideias e analogias de filmes, de seriados, dá, com certeza dá, porque afinal de contas é a expressão de uma vida humana, por mais fantasiosa que seja. Porém, dá pra você cair no erro disso, você ficar projetando 1000 coisas em cima. Sim. Dá pra você projetar. Você transforma aquilo em mais do que é. Daí você começa. A discussão do Jordan Peterson, que já vi gente falando que Jordan Peterson como um profeta agora se encontra no caminho. Eu falo, cara, gente, pare com essa merda, entendeu? Sabe, vamos... Fica com o que é bom, mas não exagera. Não exagera também, assim. Não transforma aquilo num negócio muito melhor. Exatamente. Então, diante de entretenimento. Então é aquela coisa assim, assista como quem se diverte, assista com olhos de criança e se emocione como criança com essas coisas. Né? Porque esse é aquela coisa, todo mundo os caras ficam comentando WandaVision e daí querem fazer negócio da Odisseia, do Homero. Daí eu falei assim, meu querido, vai aí, casa com você mesmo aí, com a sua autocultura, entendeu? Você tá prontinho pra cair na lábia de uma loba do Tinder, entendeu? O velho com a carteira é muito mais esperto do que você. Exatamente. Então se você não entendeu ainda em que tempo você nasceu, você não vai entender nada do que tá acontecendo em volta, né? Então, se a gente for ver, como a gente falou, né, foram 11 anos da Marvel e agora vai pra quarta fase agora, né? É um puta trabalho que eles fizeram. É uma construção de imaginário absurda, né? Absurda, muito bem montada. Eles conseguiram transformar o cinema num seriado de televisão. No qual, se você vai acompanhando, e agora começam as conversas, os seriados vão preenchendo. Antes os seriados preenchiam, né? Tinha lá a mulher com que o Capitão América lá... Miss Carter. A Miss Carter, tipo, o seriado. Tem os outros lá, do Shield, tipo, tem um monte. Que vai preenchendo aquilo ali. Agora acho que eles vão inverter. Agora as histórias vão acontecer nos seriados e vai ter os filmes para dar o arremate. Os fechos, porque a tecnologia vai barateando custos, embora esse seriado que foi caríssimo para fazer, tanto é caríssimo que tem 30 minutos e quase metade é crédito, né? De tanta gente que trabalhou no negócio. É verdade. Mas tem todo esse trabalho. E o pensar a coisa dessa maneira conseguiu juntar duas coisas que é muito difícil de juntar quando se trata de filme de ação. Porque você vai ter que ter 70% do filme para ação, que é pura diversão. Sim. E aquele 30% ali que é a parte do significado, da história, tem um pezinho a mais, para aquilo se tornar um pouco memorável, né? Eu vi a entrevista do Martin Scorsese dizendo que ela foi uma grande bosta, uma Marvel, essa é a porcaria. Eu falei assim, você só pode dizer isso se você pegar um filme, que daí a coisa fica um filminho qualquer, mas quando você pega o que eles estão construindo, tanto é que é muito comovente o WandaVision, para quem assistiu tudo, porque o processo do luto que é mostrado no filme, no seriado, ele acompanha os espectadores do Vingadores lá, que foi dividido em duas partes, saiu um ano depois do outro. Você fica um ano, o espectador, com o luto daquele personagem que morreu. Sim. Depois tem todo um finalmente que é mais morte ainda. E depois, então, não teve mais nada. Não teve mais nada. E de repente vem a WandaVision, é o processo do luto. Então se aproxima da experiência real do luto, que é uma experiência no tempo, né? Das coisas. Não é só a dor do momento, é o conviver com aquilo. E o interessante é exatamente isso, né? A coisa de, se você está acompanhando o universo da Marvel, você vai entender não precisa explicar quem que é a Wanda, quem que é o Vision. Quando o cara fala, não, mas o Vision morreu, você já sabia disso. E é por isso que você fica se perguntando o que o Vision está fazendo ali vivo e tudo mais. E o que é interessante daí, nesse caso, nesse recorte, é que eles conseguiram trazer ainda essa ideia de super-herói, mas uma coisa que me chama a atenção no WandaVision é que tem muito mais... Né, a ação de fato acontece, são 9, acontece no 8º episódio e no 9º. A ação de fato, quando ela vai brigar lá com a bruxa, coisa e tal, enfim, essa ação. Então são 7 episódios mostrando essa tensão psicológica e o quanto essa realidade da Wanda, porque isso também é interessante, quando a Marvel trabalha e as últimas coisas grandiosas que eles lançaram foi lá o Endgame, foi esse tipo de coisa, né? Que é pancadaria do começo ao fim, é meio que a conclusão de tudo para acabar com o Thanos. É interessante que eles voltam e eles podem trabalhar mais história e menos pancadaria, né? Porque de certa maneira é exatamente isso que o WandaVision está mostrando, né? Um processo de luto. E quando você começa a entender, né, como o Chico falou, tem muita gente falando que são as fases do luto. Não, o que acontece no WandaVision é que uma fase cria, de certa maneira, todo o universo, que é a revolta. Né? O erro do pessoal, eles botam lá, os primeiros episódios é a fase da negação.
né? Porque a Wanda tá lá naquele mundo, universo das sitcoms e tal, e, Sim, como se e nada não tivesse- permite, né? Quando vem uma coisa, ela corta. Seria a fase da negação. Mas não é. Não é a primeira fase, porque ela chega ali pela revolta, né? Ela chega pela revolta. a gente Quando vê, vai né? contar a história, você vê que ela criou aquilo pela revolta. Pela revolta de tudo que aconteceu, principalmente aí da morte do Vision. E ela realmente é 3 vezes órfã, vamos dizer assim, né? Sim. Perde os pais, aí depois perde o Sensacional é irmão, aí depois É perde o É Vision. aquilo que a gente fala, Porra. como tem uma certa história acontecendo no universo, não precisa se dar tanta informação num filme só. Uhum. Que é o problema da DC, quando vai fazer os filmes da Liga da Justiça, do Batman e tudo mais. Eles precisam fazer um filme de 70 e 25 milhões de horas pra poder contar a história de 5 personagens num filme só, que é o caso da Liga da Justiça. Fica uma bosta, porque, puta, é muita informação pra uma coisa só, e aí tem que ter drama, pra daí ter ação. Não dá certo. A Marvel fez a melhor coisa possível. É um pedacinho de história em cada filme. No caso da Wanda, lá no primeiro, lá quando ela aparece, que é o do Ultron, etc., parece um personagem muito secundário. E agora eles transformam ela num personagem muito mais importante. E a atriz tá bem pra cacete. Ela e o Vision tão bem pra cacete. né? Tem. E treinaram, né, bastante as coisas ali. Ela fica horas, a atriz treinando pra fazer os movimentos de... Sim. Eles sim. estão muito bem, cara. Não, Aquele ator que faz o Visão, eu acho ele soberbo, cara. Soberbo. Não, ele é sensacional, assim. Aquele final, quando o olhar dele pra ela, porra. A gente até colocou no Instagram um trechinho lá, tirando sarro, né? A gente colocou no domingo o trechinho dela falando assim, vamos assistir um seriado? Reveja aquele trechinho ali no nosso Instagram, você vai ver que o Vision faz uma cara assim ele fica com dúvida e depois ele faz... Tipo, tá bom, né? Então, assim, esse impasse pelo olhar, né? Essa coisa de, tipo, tudo tá funcionando e de repente esse olhar do tipo, o que você tá fazendo? Porque o tempo inteiro tem essa questão dessa falsidade, esse universo que ela criou. Que é muito parecido, né? Como é essa questão da dor na hora da perda, na hora do luto. Pode ser um relacionamento ou realmente pode ser alguém que você perdeu, ainda mais agora nessa época de pandemia. Estamos aí na cepa da Amazônia agora, né? Não sabemos qual que vai ser o próximo... o próximo capítulo dessa pandemia. Dados os naufrágios da semana, estamos no lucro. Que era pra ter terminado já há algum tempo. Tem hora que o estalinho do Thanos... Não é. Como é que é aquela ideia, coisa? não O é má apocalipse deixa de ser um temor para se transformar em um desejo. Uma esperança, cara. Uma esperança. Mas a questão, assim, é muito interessante porque o luto acaba transformando realmente isso, assim. A pessoa na dor do luto, é muito difícil você chegar e tirá-la com a mão, falar, não, supera isso, sai dessa. Pior coisa. É a Ele pior foi para um merda. lugar melhor. Entende? Ele descansou. Ou seja, aquela coisa assim do tipo, não, pensa coisa positiva. Não, mas pensa, você teve isso. Imagine as pessoas que não tiveram. Teu cu, caralho, né? O cara deve ouvir isso daí e ficar putaço. Por quê? Porque, na verdade, esse processo da Wanda é muito isso. Você cria um universo em volta de você em que você, de certa forma, ou você quer ter um controle, ou quando você entra em contato com aquilo que é externo, como aparece nos primeiros episódios ali, quando você entra em contato com alguém que vai arranhar aquela ideia que você está fazendo para se proteger, você se revolta como a Wanda. Sim. Você entra num processo de tipo, me deixa, velho. Me deixa, né? Uma coisa legal lembrando de novo, né? É óbvio que a gente vai dar spoiler aqui. Não, entendeu? Já estamos no podcast 153. Eu vou chamar o pessoal que se incomoda com spoiler de MC Mylon, entendeu? É esse pessoal aí que enfim, quer casar virgem. Uma coisa legal do seriado... Cara, casa virgem é pessoa que não quer spoiler mesmo. Né? E às vezes não quer nem saber de nada disso, que na hora não vai saber que buraco que vai ser estourado, entendeu, cara? Teve uma vez que eu vi uma matéria que era senhora processa marido, porque na verdade o marido não era o marido, era uma outra mulher que estava casado há 60 anos, só que quando a mulher conheceu a outra mulher, sei lá como, ela não sabia como é que era sexo e aí ficou... Achou que era aquilo ali. Ficou 40 anos. Tá vendo? E aí tá ela processa que descobriu que na verdade é uma outra mulher. MC Mylon e o universo do padre, da carteira lá do veinho. Junta-se esse universo e dá esse tipo de coisa.
Então, spoilers serão dados aqui, obviamente, falando, então você já desliga, vai assistir se você quiser, pra não estragar a sua experiência. Na verdade, a única experiência que eu vou te estragar é a experiência de você se sentir meio... Que porra é essa? Dos primeiros episódios. Porque são duas coisas, tem duas linhas, dois movimentos ali. Tem a história da Wanda, dela, pessoal. Quando a gente vai lá, chega no episódio em que conta como é que se chegou naquilo, a gente vê então que ela tá no profundo movimento da dor, da tristeza pelo Visão. Ela quer o corpo dele, precisa enterrar, entendeu? Tem uma coisa que é a primeira coisa do luto que esse seriado ajuda, que é a necessidade de você dizer adeus. E o quanto você precisa dizer adeus de um jeito ritualístico, entendeu? A humanidade, quando você vai ver assim, o princípio de humanização da própria humanidade é o fato de que desde o começo a gente precisa enterrar os mortos. Não larga. Entendeu? No relento. Algum ritual a gente sempre faz. Todas as tanto que as civilizações fazem isso. Tem muitas pessoas que não querem ir no enterro e muitas vezes a coisa fica em aberta para a pessoa. Completamente. Psicologicamente, assim, né? Que é aquele caso de quando a morte vem de uma vez só e você não tem tempo para nada. Né? Na Masterclass que eu falo do luto, é o momento do ir agora. E se a coisa vem, o rompante, você vai lidar com essa despedida depois. Que é muito mais dolorosa do que aquela que acontece aos poucos. Quando, por exemplo, sei lá, teu pai, tua mãe está com uma doença, vai demorar meses no qual as fichas vão caindo, sim. Você vai tendo momentos de despedida, né? E no caso da Wanda, o que acontece é justamente isso. Ela não teve um momento de despedida. Então tudo que ela cria, toda aquela fantasia que ela cria, é uma fantasia que vai levar ela a conseguir fazer uma despedida do Visão que ela não pôde fazer antes. E o seriado entra num momento muito oportuno pro seriado, porque ela pega esse negócio da pandemia, do Covid, em que, pior do que morrer, é o morrer completamente isolado. Sim. A pessoa, como é que se despede? No celular? A pessoa tá lá sem conseguir falar, acontece tudo muito rápido. E pior, morre cruel, né? e nem pra ter velório se pode ter pra família. É um negócio tão afastado de tudo aquilo ali, que é bastante complicado, bastante doloroso. Então uma das coisas que o seriado é esse longo adeus. Porque quando a gente entra no processo do luto, o luto é um longo adeus que você dá. Não adeus no sentido de vou esquecer aquela pessoa, que é essa outra coisa legal do seriado. Mas é esse longo adeus. E a Wanda tá no momento do comecinho dela, que é essa tristeza profunda, que ela quer o corpo do Visão para enterrar, porque ela precisa passar pelo ritual, é um ritual de passagem, você precisa ter isso. O momento de você se despedir da pessoa, seja ela em vida ou seja depois, num momento qualquer, que é o que acontece com a Wanda, né? Um momento qualquer depois daquilo tudo. E em função disso, ela entra no momento da raiva profunda de tudo aquilo que a morte lhe tirou. Que é quando ela vai no terreno, que tem o planinho do Visão, aqui será a nossa casa. E ali é que tem um momento, o começo da história é ali. Quando ela solta aquele grito de raiva, todo aquele poder dela, aquela dor sai, mas junto com isso sai o amor pelo Visão, né? Que é aquilo que tá... E aí ela constrói o Visão e toda aquela realidade paralela, onde daí ela cria aquilo no primeiro momento para não entrar mais em contato com a dor que ela perdeu. Então a fase da revolta e da negação, elas não são uma coisa vem depois da outra. Tudo isso é muito misturado. E a questão ali da Wanda é visível, então, né? Que se não tem esse fechamento, no final das contas ela faz o fechamento quando ela vai lá, ela tenta reaver o corpo, coisa e tal. Ela está tentando isso. Ela está tentando isso, né? Ela entra, ela quebra a vidraça, coisa e tal, ela bota a mão no Vision e fala, eu não te sinto mais. De certa maneira, ela se despede ali do Vision, né? E aí, só que acontece o quê? Aí vem esse processo, que não é também esse fechamento simbólico, principalmente como é a questão do enterro, do despedir-se, fechar, concluir, ele não significa que ali se fechou. Significa que ali começou o processo de um longo adeus, né? É mais ou menos como termina um relacionamento. Tem muita gente que termina um relacionamento, no dia que termina o relacionamento, é um marco de que não vai voltar, a esperança vai ser deixada para trás. Ou seja... aquela história acaba ali, daqui, né? Sabe? É tipo vocês aí, né, pessoal, que eu falo para desapegar e não desapega. Mas é aquela coisa... Quando que começa a contar o que você tá solteiro, de fato? Quando você realmente conversou pela última vez com a sua ex, com seu ex, ou vocês terminaram, coisa e tal, e não conversa mais. Ele não é mais referência para você conversar, ele não é mais referência para você contar e marcar ele num meme, você não volta mais. Que é o que acontece com a Wanda, ela faz aquilo. Porém, a dor que ela sente por aquilo, que é natural... Sim. Quando ela sente a dor do tipo, realmente eu não tenho mais o Vision, aí vem essa revolta
né? E no caso dela ser super poderosa, ela recria aquilo. Ela poderia criar todo aquele universo, ver o Vision lá que ela criou a partir dela e falar, meu Deus, eu não posso fazer isso. Isso aqui virou uma loucura. Sim. Só que como ela tá com tanta dor, ela não consegue lidar com isso, né? Então ela entra nessa negação, nas paridas de uma revolta. Né? Porque tem a coisa, acabou aquela história. Aquela pessoa que morreu, a história dela acabou ali com você também. E aí entra um negócio que assim, os primeiros momentos, todo término do relacionamento, a pessoa fica mais presa no retrovisor do que olhando para frente. E vai ter um processo em que você vai começar a olhar menos para o retrovisor e começar a olhar mais para frente. E esse processo é o longo adeus para o retrovisor e ao mesmo tempo é uma reabertura para a vida, para novos capítulos. Que no começo você não quer. Não, porque parece que você está traindo, que você está esquecendo. Porque a vida e os novos capítulos é aquilo. O que adianta eu ter os novos capítulos se eu não quero ter novos capítulos? E também vem esse sentimento muito comum do se eu esquecer, se eu superar, vai parecer que deixou de existir. É muito comum esse sentimento. É um duplo processo. Por isso que quando em relacionamento você termina no dia seguinte você já está namorando com outra, você é a Wanda. Exatamente. Você entrou num processo de negação da sua própria dor, construindo... Não, raro isso acontece muito, já vi acontecer muito. Primeiros namorados, namoram 8 anos, estão noivos, termina. Um dos dois vai estar noivo e casando em 3 meses. É incrível isso, né? Um monte de gente faz isso. Eu falo a relação, Você 11 anos. 11 anos namorando, sempre assim. 11, não sei porque é o número 11 ou 7. É um apocalipse, né? 12 e aí o que acontece? É bem isso. Um dos dois arranja a outra e segue casa. Em frente, casa. Conheço muitas mulheres que quando, tipo, tá aquela coisa assim, terminou com o noivo, tipo, ok, eu perdi só um pedaço do meu casamento. Deixa eu achar outro pra substituir o personagem. Tem muita mulher que faz isso. E tem muito também homens que se separam, homens principalmente com filhos, né? Muito frequente também esse tipo de dinâmica. O homem se separa, a mulher fica com os filhos, o cara arranja outra. É meio como se ele não... Substitui. Ele não quer perder o senso de família, mais ou menos aquela coisa assim, beleza, o problema era minha esposa, não os meus filhos, então eu arranjo outra que não quer ter filhos, porque eu já tenho filhos, e no final de semana a gente brinca de casinha com uma mãe diferente, né? Alguma coisa assim. É muito frequente isso acontecer, assim, né? E não tem regra certa, quanto tempo eu tenho que esperar? Não tem. O que tem é o seguinte, existe um sofrimento pelo término, por aquilo que morreu, vai existir o tempo do luto para essas coisas, pode ser um luto pequenininho, de um relacionamentozinho qualquer, mas sempre tem. Sempre tem um momento em que você, puxa vida, você precisa curar essas feridas, né? De alguma maneira. E um jeito errado de curar essas feridas é você intocá-las, né? Você guardar, que é a negação de que você, ou você superou, ou a negação de que você, não aconteceu. Existe muito, por exemplo, a gente acho que citou isso em algum podcast recente até, aquele verso da música do Chico Buarque lá, que saudade é o quarto do filho mantido intacto, mesmo ele tendo morrido. E é muito normal no luto as pessoas não conseguirem se desfazer das roupas da pessoa que morreu, não querer mudar as coisas, tentar manter a vida, pelo menos naquilo que dá para manter sem a pessoa. Isso é normal de fazer. Uhum. É um processo de, entre aspas, negação, que faz parte do próprio processo. O problema é quando essa fase da negação se estabelece como sendo a própria vida, e a pessoa não sai mais daquilo. Ela faz. Ela tem muita gente que é aquela coisa. Até a gente fez um estudo de caso recente, eu gravei, que o nome de por não fazer nada, eu me acostumei ao naufrágio, alguma coisa assim, não lembro direito. Que é essa questão de que, sim, tem esta fase, mas uma coisa é fase, outra coisa é você permanecer, transformar a fase como um destino. Quando você transforma uma das fases do luto ou do naufrágio como o seu destino, como a sua vida, aí tem um problema muito grande. Então, às vezes, tem pessoas que naufragam e ficam naquele momento de vida temporária, né? Tipo, acabei de sair do meu naufrágio, tô meio que dormindo na casa, no sofá do amigo, e daqui a pouco eu preciso me restabelecer para arranjar um outro emprego, mas não arranjo, fica ali. Fica ali. Então, limbo, né? Volta para casa dos pais, coisa e tal, e o cara não consegue sair de lá, assim, do tipo... Ele fica naquele limbo, lembrando aquilo que poderia ter sido e não foi, mas também ele não tem mais coragem. E quanto mais tempo você fica, se você ouviu o podcast passado em Paulo Sábado à Noite, o Chico conta essa história, que capotou o carro lá e no dia seguinte o pai foi lá e deu a chave do carro e falou, você vai pra praia de novo. Ou seja, você não vai ficar nessa fase do caralho que cagada. Entende? Eu também, quando bateram no carro lá, que eu contei no outro podcast... Quando bateram no meu carro lá, quase que meu filho morre, enfim, qualquer coisa do gênero, bababá. No mesmo dia eu peguei o carro da minha mãe e tive que fazer uma viagem de estrada de meia hora ida, meia hora volta. Isso é o quê? Você destrava esse movimento.
Você acaba saindo. E o que acontece, o problema é esse. É você ficar nesta fase e transformar esta fase de negação, que é no caso da Wanda, em uma realidade. Eu vou viver aqui. Eu vou viver do passado, vamos dizer assim. Qualquer coisa que venha atrapalhar, eu vou tirar. Então ela não se abre para nenhuma perspectiva, possibilidade nova de vida. E todo aquele que tenta trazer de novo a dor, ela vai recusar. E aí entra o segundo movimento do seriado, que é o movimento do espectador quando começa. Porque a gente entra nesta fase, em que a Wanda está... Todo o sofrimento dela ficou guardado. O estranhamento nosso, do espectador, é que assim, sabe que o Visão morreu. Foi assim, que porra é essa? Tá acontecendo? Em que universo nós fomos entrar aqui? E aí começa então o segundo movimento, que é o seguinte, a pessoa que está passando por um luto, ela está vivendo um universo dela e você não entra naquele universo. Não venha dizer que você sabe, eu sei que você está passando por isso, porque eu já passei por isso. Assim, você pode ter passado pela dor da morte próxima, etc e tal, e a pessoa, você pode ter uma certa empatia e talvez ter uma conexão melhor com relação ao sofrimento. Mas o sofrimento é só dela. Porque só ela tinha aquela pessoa, só ela tinha aquela vida, e ela vai passar por uma história que é só dela com o luto. Ela pode aprender, ou se abrir, ou se comunicar com as pessoas que já passaram por isso. Mas o sofrimento é inteiro dela. E o estranhamento no começo do WandaVision, isso que eu acho legal, é que quando você assiste a segunda vez, você começa a ver a quantidade de vezes em que ela não consegue manter o controle da história. E aparece tipo Visão morto, ou aparece um negócio, alguma coisa que entra, que atrapalha aquela história, opa, não quero prestar atenção. Uma coisa que é muito legal é que daí, além do luto, o seriado ajuda quem está com o espectador, é um processo meio que terapêutico que todos nós passamos, né? Tipo, os teus sofrimentos, as merdas que aconteceram na tua vida, você não fica revisitando aquilo muitas vezes. E às vezes voltar para aquilo, não vou pensar nisso não, vou comer um quibe da boca que nós pedimos para comer. Vamos comer alguma coisa, vou ver um chocolate, eu vou fugir disso daqui. Então, o que a Wanda está fazendo ali é uma metáfora do que nós fazemos muito na nossa vida. E aí é que entra a coisa legal, que assim, e se você for olhar isso, que está doendo tanto? O que é que você vai encontrar mesmo? Que é o episódio 8, né? Que é a hora que é maravilhoso. O episódio 8 é maravilhoso. Né? Quando ela deixa lá aquela bruxa, a Agnes, ela vai com ela revisitando, né? Abrindo portas e vendo situações e ela vendo de... Aquilo é maravilhoso, assim. O recurso que eles fizeram para essa desculpa da Agnes querer saber onde ela conseguiu tanto poder, isso é maravilhoso no sentido, assim, de que ninguém quer fazer aquilo, né? Ninguém quer olhar para essas dores. E ao mesmo tempo, né? Que quando você olha para essas dores, você percebe que é interessante que a Wanda ela começa não querendo. Mas depois, quando ela olha, você vê que nas últimas portas que a Agnes vai abrindo, ela vai entrando por conta, assim. Ela, tipo, aí ela quer ver, né? Agora que eu comecei a enxergar. E você vai vendo que ali é bonito também. Que a Wanda, ela tá completamente... Ela parou de conversar com a Agnes. Ela vai a Agnes pergunta, ela vai falando. Não, elas viram parceiras até. Ela não tenta resistir. Ela não vou falar a verdade aqui, porque essa daí... Não, ela vai indo, vai falando. E isso é muito interessante, né? Da coisa de... Quantas vezes a gente não acaba... convenientemente, ou então a gente se esconde em memórias positivas, tentando criar um mundo fantasioso, e a gente esquece que essas memórias positivas e boas, elas estão permeadas pelas memórias negativas. Que é o que a Agnes faz, né? A Agnes, o que ela faz no final é fazer exatamente o inverso do que a Wanda estava fazendo no seriado. A Agnes é uma psicóloga dela, né? É uma terapeuta. Dá pra dizer que no 8º episódio, assim, agora a Wanda entrou em terapia, né? Exatamente. Aquela diferença que é você tá fazendo terapia às vezes há anos, mas você nunca entrou na terapia, que é quando você abre esta porta e vai olhar aquilo que tá doendo, que te levou pro psicólogo, no final das contas, e você vai encarar essa dor, deixar essa dor, de certo modo, se mostrar pra você. E no caso da Wanda, não era o luto só do Visão. O luto do Visão, por que ela tava na fase da revolta? Porque ela é uma mulher, uma menina que perdeu muitas pessoas de maneira, entre aspas, injusta. Começando pelos pais, depois pelo irmão, e daí por fim o Visão. O Visão é como se fosse a gota d'água de uma revolta muito grande. E aí quando ela tem que se entrar em contato com a dor, não é só a dor de alguém que ela perdeu, é a dor de uma vida inteira, que se for olhar bem, é uma vida de tragédia, é uma vida que a deixou sempre solitária. Ela tem todos os motivos do mundo para se sentir, para se revoltar contra tudo e contra todos. Sim. E o que a Agnes faz como é que você conseguiu, né, como é que você conseguiu criar o Visão, que é o negócio da Agnes. Então ela vai vendo, e aí a coisa é muito simbólica, muito metafórica, porque o legal desse processo, de voltar então para a história da memória toda dela, etc e tal, a gente vai descobrir
Tem coisa que nós não vamos falar aqui, porque acho que vamos fazer um clube do seriado. A gente tá pra falar pensando em disso. fazer um clube do seriado na confraria para falar melhor de um desdobramento aqui do seriado. Que é a que coisa vale da memória. a pena, Por que, né? que ela vai pra sitcom? Por que, que ela Isso. fica naquele universo, né? Como é que ela cria aquela coisa do Visão que diz eu sou uma memória real. Essa coisa de memória, imaginação, imaginário tem muito a ver com o que a gente sempre trabalhou. Então a gente vai fazer um clube do seriado para aprofundar isso. O que interessa aqui com relação a esse voltar-se para a memória da Wanda é justamente o fato de que quando ela realmente permite olhar para essa memória não apenas para chorar, sofrer, ficar triste, mas quando ela se volta para essa memória em busca de uma espécie de que sentido tem isso, né? Porque é isso que a grande vilã da temporada, né, do seriado, La Agnes, o que ela faz, como ela tem a condução terapêutica, ela faz a Wanda descobrir alguma coisa que tá ali misturada com aquela dor. Tá ali, né? Tá ali. E aí quando ela volta, e aí ela vê que teve lá a morte do pai e da mãe. Depois a morte do Pietro. E daí quando ela chega na coisa do Visão, né, ela vê que aquela dor tá o tempo todo ali presente, etc, etc, etc. Algo se descobre, ela mesma se descobre aquilo tudo, que é o fato de que no meio dessa dor, o sentido dela é o fato de que só dói porque ela realmente amou aquelas pessoas. Então a descoberta de que você amou de verdade, que não foi só uma projeção, sentimento, mas foi amor, amor mesmo dói quando você perde. Porque amor é a melhor coisa do mundo. Então, o sentido daquela dor toda está no fato de que ela amou mesmo aquelas pessoas. Por isso que o Visão dá a definição do luto, né? Luto é o amor que perdura. Então você perdeu a pessoa amada, mas não o amor por ela. O amor fica. E isso é muito bonito no WandaVision e é muito bonito o jeito que a Marvel expressa exatamente por isso, né? Ela não vai perder nunca, né? Tanto que ela fala, quem eu sou eu, né? O Vision pergunta, quem sou eu? E daí ela fala, você é a minha tristeza e minha esperança. Ela dá várias coisas, né? Mas é isso e aí. uma das coisas que ela fala assim, você é a parte da pedra Da joia da mente. A joia da mente que ficou em mim. Ficou em mim. Né? Eu construí a partir... Você só está aqui na minha frente porque eu construí a partir da minha memória, da minha vivência. Ou seja, de certa maneira, até mesmo na Confissões de Santo Agostinho, tem vários capítulos que o Santo Agostinho fica procurando onde está Deus, e ele fala da memória. E ele fala... ele passa muito tempo falando da memória, porque ele fala, pô, mas se eu não consigo encontrar Deus por conta da minha memória, mas se eu tiro a minha memória, o que acontece? Eu não consigo te reconhecer, eu não consigo conhecer ninguém. Então, como é que funciona isso, né? Como é que é essa relação? Mas o que é muito bonito ali é que mostra isso, de que na memória estão guardados esses momentos. Eu nunca esqueço uma vez, quando eu era estagiário na clínica de diálise, né? Chegou um sujeito chorando e falou, meu irmão saiu, se despediu de mim e da minha mãe, saiu, meia hora depois ele morreu embaixo de um caminhão, né, na estrada. E a gente não se despediu, ele falou isso. E eu lembro que ali, na imaturidade do cacete, eu tive um momento de iluminação, falei, olha, mas o se despedir, o ato não significa, por você não ter se despedido, não significa que você não amou e que ele não sabia que vocês amavam ele. Assim como você sabe que você amava ele, ele também sabe que era amado por vocês. Eu falei isso pra ele naquele momento e querendo não, é exatamente isso. É a coisa de que quando você ama, aquele amor vai ficar com você, porque ele faz parte da sua história, porque ele te ajudou a ser quem você é. Não tem como perdê-lo. Mas lembrar disso dói, né? Nesse primeiro momento. Dói. E aí a coisa que é legal do seriado é que ela revela também não só que a dor tem um sentido porque se amou, mas ela também mostra o que é que o amor faz na pessoa. Porque daí uma das coisas que tem no seriado, que é a parte da memória, e tem tudo aquilo que a morte tirou dela em termos de futuro imaginado, que era a casa deles, que era a família que eles iriam formar. E acontece que aquilo que ficou como um sonho, como algo puramente da imaginação, tem algo que permaneceu com ela, mesmo com a morte do Visão e desses sonhos todos. Que é quando ela fala assim, quando ela diz, você é a joia da mente que ficou em mim. Só que é o seguinte, a Wanda, quando a gente vê a história dela, é a outra joia que acho que é do infinito. A do infinito que deu o poder para ela. A joia da mente não é dela. A joia da mente não é dela. A joia da mente ela veio do Ultron, não sei o que, não sei o que. O que está com ela porque ela casou com o Visão. Ela amou o Visão. O sentido do casamento como um sacramento que une duas pessoas numa coisa só, o seriado também trabalha, embora não de modo explícito, mas de modo simbólico. Se você pegar todo o final, quando chega a parte dos créditos, tem a parte que é como se fosse
a introdução, né, do negócio. Isso. Sempre termina com as duas alianças, uma amarrada com a outra. Se você reassista, na cena final, quando ela tá conversando com o Visão tá com a mão assim, aparecendo a aliança dele. A aliança é esse negócio circular, que não tem começo nem tem fim, e que é dois que viram um só. Então, o amor é aquela parte do Visão que permanece viva enquanto amor dentro da Wanda. E isso modifica a Wanda. Ela já não é mais aquela pessoa que só sofre e só perdeu. Ela é aquela que também guarda o amor que ela teve, que ela recebeu dos outros, especialmente ali do Visão. E porque aquilo perdura, não se perdeu junto com a morte. E aí é que começa um processo de transformação da Wanda, quando ela deixa que a dor venha, porque ao vir a dor, ela permite que o amor a transforme. Ela começa o processo daí da aceitação daquilo que ela perdeu, mas não de tudo o que ela perdeu, porque ela descobre algo que não se perde com a morte, que é justamente o amor. Então, quando o Visão fala o luto é o amor que perdura, significa que alguma coisa não se perdeu. Ficou esse amor. Mas o que é esse amor? Esse amor é essa mistura de tristeza e de esperança. Esperança de que, bom, se a morte não acabou com o amor, eu tenho esperança que talvez a gente vá se reencontrar. E no caso ali, até o Vision fala uma frase lá, né? Ele diz, eu sou uma memória real, quem sabe o que eu vou ser a partir de agora. No seriado, tá dentro do universo Marvel. Então o Visão já tem lá outro robô, vai vir o Visão com a memória, etc, etc. Mas se você pegar ser sincero, o Visão é mais fácil de voltar, né? É o mais fácil de voltar de todos. Robô, velho. Mas se você vai sai da metáfora e vai pra vida concreta, por exemplo, assim, vai saber como é que é no paraíso. Ou então vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. O filme lá, Titanic. A gente fez um podcast que falou exatamente sobre isso. Sobre aquele sacrifício do Jack pela Rose. E aí o quanto aquele sacrifício permitiu que a Rose fosse outra pessoa, viajasse, né? No último take lá aparece várias cenas de viagem. Ela viajasse, ela fosse uma outra pessoa. Por quê? Porque aquele amor nutriu ela e aquele amor permanece nela, transformando ela. Ou seja, vai saber o que eu vou ser. Né? Muitas vezes esse amor que você vivenciou com a pessoa, num primeiro momento relembrar e lidar com a perda é muito grande. Mas depois, durante o processo, quando você sai, como é o caso da Wanda, sai dessa negação, sai dessa revolta, no processo, esse amor ele se transforma, de certa maneira, uma parte da sua personalidade, como ela mesma diz, e uma fonte de inspiração e uma fonte de motivação. É como várias pessoas falam... Então várias pessoas falam, não, vou fazer isso em memória, até mesmo Eucaristia, vou fazer isso em memória do meu mestre. Sim. Vou fazer isso, ou então historiadores, né, do tipo, não, a gente tem que fazer isso para honrar a memória daqueles que se sacrificaram, para honrar a memória, ou então uma pessoa que olha e fala, eu vou fazer isso em memória do meu pai, eu vou fazer isso em memória do meu marido que morreu, eu vou ser digno. Isso. O Viktor Frankl fala isso. Né, numa dessas intervenções que ele narra nos seus livros, ele fala que um sujeito chegou e ele queria se suicidar porque a mulher tinha morrido. E ele falou, tá, mas e se fosse o inverso? E se você tivesse morrido, você gostaria que ela se matasse? Ele falou, não, claro que eu não queria que ela se matasse. E daí você queria o quê? Ele falou, eu queria que ela vivesse o melhor que ela pode. E daí o Frank fala, então você, em memória dessa mulher, siga vivendo o melhor que você pode. Porque a tua história ainda não acabou. Porque a tua história não acabou e... Esse amor que você está sentindo, que essa pessoa teve por você, ele continua dentro de você. Isso. É só você não achar que, passando o processo de luto, achar que com o final da dor você vai esquecer o amor. Não, no final da dor, se é que essa dor vai acabar algum dia, sempre vai estar o amor junto com essa dor. A dor vai estar ali. O que ela descobre ali no final das contas é que esse amor no final das contas, o que vai dar o senso de identidade da pessoa. Então, quando você volta para a memória, se você tira a memória, você não sabe mais quem você é. E quando ela se volta para a sua memória, como ela é só uma memória de dores, daquilo que ela perdeu, então ela não pode nem gostar de si mesma. Ela entra no processo a revolta, ela leva a pessoa, igual esse cara, eu queria me matar, porque eu perdi o meu verdadeiro amor. Fala, não pode ser. Então dá para usar o Jordan lá, segunda regra do Jordan lá, cuide de você como você cuidaria de alguém que você ama. Então, para você voltar a se amar, você precisa amar o amor que há em você, no final das contas. E esse amor foi... Os outros te amaram, né? O Visão a amou. Então, o processo que acaba acontecendo no final é um processo transformador de uma tal maneira em que a Wanda ela vai começando a se aproximar da sua verdadeira identidade. Porque ela descobre que ela é tal da Feiticeira Escarlate, aí vai entrar todo na parte do universo Marvel, que, ok, divirtam-se com tudo isso, mas o que a gente interessa é aquilo que a gente tira para nossa vida. Sim. A Wanda ela vai descobrir quem ela é. No final das contas. Mas ela só vai descobrir quem ela é quando ela entrar em contato com a sua própria história e ver esse universo amoroso que a transforma, então, na pessoa que ela tem de vir a ser. E é interessante que o final do seriado, lá na cena pós-crédito,
ela termina lá, a Feiticeira Escarlate tá lá lendo tudo e aprendendo tudo a respeito de feitiço, lá de bruxaria. E ela, a Wanda, é uma segunda. Ela é capaz de ser 2 em 1, né? Ela tá tomando um cafezinho ali, enquanto tá as duas coisas. Mas já não há mais uma separação. É uma distinção dentro do próprio senso de identidade dela. Então, o processo transformador, o que realmente cura o luto, é mais amor e não você fugir daquele amor e esquecer aquilo tudo. É o amor que a vai curando, a vai transformando. Por isso que a gente sempre diz assim, o terapeuta, a Agnes é a terapeuta da Wanda. Mas ela é uma boa pessoa, né? Aliás, ao contrário, pra mim é o pior vilão que já apareceu no universo Marvel. Porque é assustador você imaginar ter um vizinho daquele. Não porque é bruxa, mas porque ela entra na hora que ela quer, ela se mete onde não é chamada, ela bota teus filhos, daqui a pouco teus filhos estão lá no porão e você vai ser... Mas como é que ela chegou nesse ponto? Você foi deixando, Eva? Ela vai entrando aqui? Sim. Então ela é assustadora. Mas ela não é a personalidade dela que cura. Mas curitibanos, né? Um vizinho intrometido. Terrível aquilo. Filme de terror. Mas ela não é a personalidade dela que cura a Wanda. Então eu sei que tem muito como, não, é a personalidade terapeuta que faz... É o cu, entendeu? Entendeu? Cura por personalidade é tatuar anos, entendeu? Da alma. Você não vai resolver a tua vida esse negócio. O que cura é esse amor que, através do terapeuta, a pessoa acessa de certo modo. Não o que o terapeuta está mandando, não, mas ela permite. É aquilo que a gente fala, né? A personalidade molda. Exato. Né? A personalidade molda, mas o amor é que cura. O amor é que cura. Exatamente. E a hora quando ela entra em contato, que não é só dor na vida dela, mas é todo aquele amor guardado, né? Toda aquela tragédia, no final das contas, que começa a se transformar daí numa comédia. Por isso que a ideia do sitcom é muito legal em termos estruturais, daí isso vai estar no Clube do Seriado que eu vou falar disso, sobre a diferença entre tragédia e comédia, e o que acontece naquilo tudo. E o processo do seriado é todo esse. É a Wanda entrando em contato com toda essa dor, permitindo que ela vaze, mas junto com ela vem o amor. E aos poucos o amor, que é o aspecto da esperança junto com a tristeza, começa a ganhar briga com aquela dor. Ela nunca vai esquecer. Mas ela vai se tornar uma pessoa melhor a partir daquilo. Ela carrega junto tudo aquilo. Porque daí o que acontece? Essa ideia de seguir em frente começa a ganhar um sentido real de seguir em frente. É isso aí. Mas não, porque o problema da dor é exatamente isso. Você deixa para trás, ou você vive só no passado, ou parece que você vai ter que deixar o passado inteiro e viver como se nada tivesse acontecido. O que acontece é que tem essa integração da Wanda, em que, ok, o passado está aqui, e em honra desse passado, eu vou ser uma pessoa melhor no futuro. E então, esses dias para frente, eles não perdem a conexão com o passado, mas eles viram uma coisa só. E aí você consegue realmente ir adiante. É exatamente isso aí. E é isso, né, Chico? Ficou menor, né, o podcast? Estou feliz. Hã? Ficou menor o podcast. Ficou menor. Pela informação. E é bom assim, né, Chico? Porque é aquela coisa, né? A gente aqui é tipo o universo Marvel, né? Tem muita coisa que a gente não precisa dizer no podcast, tá espalhado por todas as pequenas... Se a pessoa que está nos conhecendo agora, ou se quiser... Até lá na conferência tem uma masterclass sobre o luto, tem clube do filme sobre o filme A Cabana, tem outros trocentos filmes que lidam com esse tema. Tem o filme A Cabana, tem o filme Gravidade, a Última Ceia. A Última Ceia, A Chegada, tem o próprio Soldados e Poetas Mortos que tem lá. Isso, tem o Game of Thrones, né? Clube seriado Game of Thrones. Ou seja, é um universo fora o nosso podcast do Dias de Luto, que a gente fala sobre, não faz muito tempo, sobre isso também, não faz muito tempo. Que é o do Titanic ou não? Não é. Tem o podcast do Titanic. Então tem muita coisa que assim, você entra lá e vai assistir, inclusive esse complemento, que vamos falar então de imaginário, memória e imaginação. Vamos falar de imaginário essa semana então. Então é isso, meus caros. Ficamos por aqui e até semana que vem. Um grande abraço. Até!